Posto sobre o dividendo que está gerando uma confusão. O pessoal está dizendo que eu não estou lendo a proposta direito, estou aqui sendo parcial. E não é assim, vou explicar tecnicamente o que está acontecendo, inclusive respondendo essa questão aqui, ó, de que os impostos não podem superar 34%, 45%. Vocês vão entender todo o problema real agora, vou explicar tecnicamente sem confundir demais, conforme já é característico aqui nos vídeos do canal, tá? Primeiro nós vamos dar uma passada na postagem que eu coloquei lá no Instagram. Eu coloquei no YouTube também, mas é meio zoado no YouTube que não dá para colocar as 8 imagens que eu precisava, mas enfim. Vamos ver aqui então, primeiro as consequências, depois eu vou explicar tecnicamente, inclusive rebatendo essa bobagem aqui que o pessoal não entendeu direito, tá? Bom, então nós temos aqui as 7 consequências, lembrando que o objetivo todo é isentar quem ganha 5 mil reais de imposto de renda, né? E aí você vai taxar os dividendos para quem ganha mais de 50 mil. Bom, primeiro ponto, eu acho que é muito nítido, não é atualizado pela inflação. Cara, esse valor não sendo atualizado pela inflação, logo mais todo mundo vai estar pagando, porque o Brasil é extremamente inflacionário. Quando eu comecei a investir, a isenção sobre venda até 20 mil reais era um dinheiro bem melhor do que hoje. Hoje em dia já não é tanto assim, daqui a pouco todo mundo vai achar que é pouco esses 20 mil sobre venda. Mesma coisa de dividendos, 50 mil hoje, pô, é uma grana bacana, daqui a alguns anos é uma mixaria. Então, sem contar que você tem que pensar grande, você tem que pensar que você está crescendo sua carteira de dividendos, né? Mas enfim, esse é o primeiro ponto que eu acho que é incontestável, todo mundo entende que não ser atualizado pela inflação é um grande problema. O segundo é que a conta não fecha. Isso aqui é muito, muito importante, muito, muito importante, porque a conta não fecha, essa desgraça. Você quer isentar uma porrada de pessoas aqui que ganham até 5 mil no imposto de renda e o Haddad fala que é 27 bilhões que isso aqui vai trazer de custo, enquanto outros órgãos falam mais de 50 bilhões. O governo está marretando esses números, é bem grande, e mesmo falando de 27 bilhões, esses ganhos aqui que ele vai ter, taxando quem ganha mais de 50 mil, não vai ser o suficiente. O que isso significa no fim do dia? Significa mais problema. Nós já veremos aqui qual é o problema que isso gera, tá? Mas vamos continuar. Terceiro item que eu pontuo aqui é fuga de capital. Por que fuga de capital? Porque o investidor gringo também vai ser taxado e até mesmo o interno vai parar de investir. Quantos de vocês já vão falar que não vão mais investir por conta disso, né? Principalmente quem ganha muito ali. E o estrangeiro principalmente, que ele nem vai ter faixa de isenção inclusive. Então, ele para investir no Brasil, ele investe muitas vezes por causa dos dividendos. Aqui é terceiro mundo. Coloque-se no seu lugar, né? Vamos nos colocar no nosso lugar aqui. Somos terceiro mundo. Então, da mesma forma como eu não gostaria de investir na Venezuela, na Bolívia, na, sei lá, até mesmo Colômbia, outros países aqui de terceiro mundo, os países africanos, né? Não vou querer investir em alguns países mais fracos que o nosso. O que o americano vai querer investir no Brasil se eles querem taxar mais? Nosso grande chamariz é os dividendos, né? Então é diferente, coloque-se no seu lugar, não queira se comparar com eles lá fora taxar os dividendos pra gente, com a gente taxar os dividendos deles. Os caras vão sair daqui, né? Então, fuga de capital é um problema, isso aqui, cara, é dinheiro que sai do Brasil, inclusive, tá? Não é só dinheiro que sai da bolsa, das empresas, é dinheiro que sai do Brasil. Fuga de capital também para o estrangeiro, principalmente. E mais imposto, aquela consequência que eu disse, se a conta não fecha, o que vai acontecer? Vai ser necessário criar mais e mais impostos para que a conta minimamente feche, né? Então, essa questão de taxar apenas ali quem ganha mais de 50 mil vai mudar, vai ter outras coisas, porque a conta não fecha nem nos números do Haddad, imagine os números oficiais, os números reais de verdade, que deve passar de 50 bilhões. Então, a conta não fecha, um imposto somente não vai ser necessário, o rombo vai aumentar e vão criar mais e mais impostos. Outro ponto é mais inflação, né? Se você acha que esse imposto de 50k e mais outros impostos adicionais que o governo vai criar vai ser o suficiente? Não vai. Vai gerar inflação, né? E aí, aquele 5 mil ali bonitão que você tá feliz da vida de ter isenção, ele vai sendo consumido. Essa é a melhor forma de consumir esse gasto. A própria inflação vai dar um jeito nisso. Se o imposto não dá, a inflação vai dar. Então não existe mágica, tá bom? Então, a gente tá vendo aqui que o negócio não é bacana, porque você vai isentar 5 mil, a inflação vai subir, que porcaria, né? E menos dividendos. Sei que muitos de vocês gostam de dividendos. O que você acha que vai acontecer quando as empresas têm essa taxação maior nos dividendos? Elas vão partir para recompra de ação, bonificação, elas vão se virar, assim como nos Estados Unidos, para pagar o mínimo de dividendo possível para ser menos taxada ali, né? Não é imposto para as empresas, é imposto para as pessoas fixas. Parece a Glaze Odebrecht falando, a Janja, né? Lógico que é
para as empresas e também para as pessoas físicas. Você tem que entender como um cenário global de imposto. Entenda o seguinte: se você está taxando os dividendos e não está reduzindo os impostos às empresas, você está aumentando o imposto geral aqui do sistema das empresas. O Guedes, ele tinha a proposta de taxar os dividendos e reduzir os impostos das empresas. Qual era o problema da questão do Guedes ali? É que ele não tinha faixa de isenção. O Haddad fez a faixa de isenção, que eu acho bacana pra caramba, mas, por outro lado, ele não colocou a redução dos impostos para as empresas. Ele está gerando aqui esse imposto para fazer um populismo, ou seja, consegue ser pior. Então, para de pensar no próprio umbigo, você não está tendo a visão completa da coisa. Isso aqui é imposto que vai entrar no sistema. E entenda o seguinte: toda empresa, qualquer investimento que ela faz, você tem que avaliar o custo de capital da empresa. E o custo de capital da empresa é feito de duas formas: o custo de capital de terceiros, empréstimos, dívida, onde a gente sabe que a gastança gera Selics altíssimas, por sua vez deixa o custo de capital mais caro, e temos o custo de capital do acionista. Se você taxa os dividendos, você está aumentando o custo de capital do acionista ad eterno, o que é, talvez, depende da ótica que você for ver, é até pior do que a Selic aumentar, porque a Selic aumenta, mas outro dia, daqui a pouco ela cai. As coisas melhoram, daqui a pouco cai. Agora, esse imposto, nunca mais alguém vai ter culhão para tirar isso aqui. Então, é um custo de capital mais caro para todas as empresas para sempre. Você está deixando o crescimento das empresas mais caro para sempre. E não se esqueça que não é apenas crescimento. É só não investir em empresas de crescimento. Cara, não. Por quê? Porque, primeiro, que exatamente quem paga mais dividendos são as empresas de dividendo, e segundo, que não é necessariamente um crescimento, agora eu sou o Banco do Brasil, não preciso mais investir, né? Não, cara, você tem um monte de coisa para investir ali, novos projetos, novas coisas para fazer. Vamos pegar a Klabin aqui, volta e meia ela tem alguma coisa para investir. Qualquer empresa que você pegue tem novos projetos, atualizações, novas máquinas, alguma coisa para estar investindo ali. Então, você deixa o custo de capital mais caro. Você tem que ver pelas duas óticas, não é só a dívida, não. É também o custo de capital do acionista. Acaba ficando mais caro. E aí nós temos essa manchete linda aqui desse jornal comprado pelo governo, né? O G1. IR projeto impede que cobrança sobre o dividendo de pessoa física e empresa supere 34% para as empresas e 45% para as empresas financeiras ali, né? Os bancos, né? As seguradoras. E aí eu vou pegar dois exemplos aqui. Vamos pegar a Taesona, né? Olha só, duas das melhores empresas que a gente gosta que paga dividendos, Taesa e Banco do Brasil como exemplo. Então olha só, o limite ali para empresas não financeiras é de 34%, que é exatamente a alíquota base, né? Então, o governo bonitão, ele quer garantir que ninguém vai pagar mais que 34%. Só que exatamente os setores mais cruciais, aqueles perenes, aqueles que têm uma série de benefícios fiscais, porque é um setor que não pode ficar caro. Ele tem alíquota menor, como por exemplo a Taesa. A alíquota efetiva média da Taesa nos últimos anos que ela destaca aqui é 7%. Então o ano vai ali para 10, 12, o ano diminui. Óbvio que a empresa está no setor privilegiado em termos de tarifa, exatamente transmissão, e ela também é uma das melhores, se não a melhor para fazer isso aqui, né? Ela dá muita foco nessa questão dos impostos. E todas as empresas dão importância para isso, porque a alíquota base, ninguém quer pagar a alíquota base. Quem é a empresa que vai querer pagar 34%? Então elas fazem o máximo possível, se desdobram, inclusive gastos com pessoas para se desdobrar aqui para pagar o mínimo possível na conta final ali, né? Embora no primeiro momento a alíquota base seja 34%, elas arrumam uma forma de diminuir isso. E vamos lembrar que busca por eficiência tributária acontece no mundo inteiro. O próprio Estados Unidos, se você for ver a alíquota base, as empresas vão acabar pagando ali taxas menores porque elas buscam essa eficiência, tá? Mas de qualquer forma, vamos entender aqui o que o governo quis dizer com esse negócio de nenhuma empresa vai somar aqui 34% a mais de imposto e 45%. Então o que acontece? O JCP tem 15% de imposto e o dividendo é zero, né? O dividendo, por ser zero, o acionista recebendo, no caso da Taesa, a alíquota média é 7%. Então, 0 mais 7 é 7%. Está longe dos 34% base. Está vendo o quanto que cabe aqui de espaço? Então, nós podemos entender que todas as empresas de energia elétrica
vai caber dividendo aqui a rodo, utilidade pública, porque é um setor de base tributária final ali, alíquota já trabalhada e tudo bonitinho, também com tantos incentivos que acontecem, exatamente porque é um setor crucial, um setor que não pode ter inflação. Você imagina se inflação alta no setor elétrico, já não basta ter que aturar as presepadas que o governo faz, né? Lembra do que a Dilma fez no governo dela, MP 579, que causou o impacto inflacionário no setor elétrico acima da inflação, 20% acima da inflação por vários e vários anos, né? Então, além disso, nós não podemos nos dar o luxo aqui de ter uma alíquota muito alta. Bom, então o que acontece? No dividendo ficou claro, vai caber mais imposto. E o JCP, o que faz o JCP? Ele tem imposto de 15%, mas ele faz exatamente essa alíquota cair, né? Então, se a Taesa parasse de pagar o JCP, provavelmente essa alíquota aqui subiria, sei lá, 15%, alguma coisa do tipo, ia ficar mais alta, mas ainda assim ia caber todo o imposto no dividendo. E no JCP, o que você faz? Você soma os 15% aqui, né? E os 7% da alíquota atual dela, dá um total de 22%, ou seja, ainda cabe, porque está longe dos 34%, cabe os 10% para ficar ainda 32%. Se ela pagasse mais JCP, se é que seria possível, porque também tem as regras ali, né? Mas enfim, se ela fizesse isso, essa alíquota diminuiria ainda mais, e aí ficaria mais distante também. Mas, de novo, não é possível ela pagar mais JCP, muito provavelmente, porque tem ali os limites, tem as regras para o JCP, né? E quando a gente fala de Banco do Brasil, eu simplesmente peguei a média aí do último ano que o banco teve de lucro aqui, ó, sem imposto, sem imposto, e o lucro líquido dela aqui certinho. Então a alíquota média do Banco do Brasil neste ano específico que eu peguei deu 31,9%, cabe tranquilamente 10% de imposto, que levaria a 41,9%. Então cabe ainda o imposto de dividendos, com folga um ano ou outro vai variar, mas dividendos cabe direitinho. Agora o JCP vai depender se eles não mudarem a regra do JCP, porque acaba acontecendo uma brecha aqui no setor bancário para parte do dividendo do JCP acabar não sendo cobrado. Porque nesse cenário específico do Banco do Brasil, nós pegamos aqui um yield de 42% e a alíquota acaba passando os 45% se a gente imaginar que o JCP tem IR de 15%. Então, nós pagaremos aqui o imposto de 3,1% quando for de JCP. E é exatamente por isso que eu acho que esse governo não deixa brechas para nada. Ele vai arrumar uma forma de mudar essa questão de JCP. Ou vai limitar, ou vai acabar, ou vai mudar as regras, alguma coisa ele vai fazer com o JCP para não deixar brecha nenhuma. Porque o que ele quer é isso aqui, ó. Falar que não, nenhuma empresa vai pagar mais de 45% do setor financeiro, mas na verdade todo mundo vai pagar porque todo mundo vai ficar dentro dessa regra. E a mesma coisa nas elétricas, utilidade pública e todas as empresas na bolsa, porque a ideia do governo é exatamente encaixar uma coisa que vai taxar 99% das situações. Ele não vai deixar brecha. E a única brecha que eu estou vendo aqui é em alguns casos de algumas empresas, quando for aqui o JCP. Mas o ponto que eu fico abismado de vocês esquecerem é a questão da inflação, porque isso aqui é muito nítido. O Brasil é um país inflacionário e tem uns cabeça de baga que vem com a ideia de 50 mil é bastante. Quando eu chegar até lá, eu vou estar feliz porque eu vou ter bastante dividendos, não tem problema pagar o imposto. Cara, quando você chegar lá, não é porque você cresceu pra caramba, óbvio que você vai crescer até lá, só que o que aconteceu é que a régua diminuiu pra cacete. Então esses 50 mil é dinheiro de pinga, porque a porcaria do Brasil é um país inflacionário, como essa própria medida aqui, que vamos lembrar, causa um rombo, as contas não fecham. Então essa própria medida causa uma inflação. Gostaria de te recomendar se tornar membro do canal. Embaixo dos vídeos tem um botão Seja Membro, e você se tornando membro você tem acesso a vídeos exclusivos, também acesso a uma planilha de dividendos do canal, além do acesso ao Telegram, para você poder conversar ali comigo, trocar uma ideia comigo e com os demais ali do grupo.